Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Conhecendo a Bíblia. E no vídeo de hoje vamos responder a um quiz bíblico de 30 perguntas bíblicas sobre o livro de Gênesis. Aqui, vamos mergulhar nas profundezas da palavra de Deus enquanto testamos os seus conhecimentos. Já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então vamos à primeira pergunta. Pergunta de número 1. Qual é o luminar criado por Deus para governar o dia? Alternativa A, lua. Alternativa B, cometa. Alternativa C, estrela. Alternativa D, sol. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, sol. Pergunta de número 2. No segundo dia da criação, o que Deus criou para separar as águas que estavam abaixo das águas que estavam acima? Alternativa A, as estrelas. Alternativa B, a lua e o sol. Alternativa C, o firmamento. Alternativa D, porções de terra. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa C, o firmamento. Pergunta de número 3. Antes de existir a chuva, o que regava toda a superfície do solo? Alternativa A, um rio. Alternativa B, um vapor. Alternativa C, um córrego. Alternativa D, fonte de água. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, um vapor. Pergunta de número 4. Qual dos rios abaixo é mencionado como um dos 4 rios que regavam o Jardim do Éden? Alternativa A, Rio Gion. Alternativa B, Rio Cedron. Alternativa C, Rio Jordão. Alternativa D, Rio Nilo. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa A, Rio Gion. Pergunta de número 5. Caim foi habitar em qual terra após sair da presença do Senhor? Alternativa A, terra de Canaã. Alternativa B, terra de Gósen. Alternativa C, terra de Midian. Alternativa D, terra de Nod. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, terra de Nod. Pergunta de número 6. Quem foi o progenitor de Metusael segundo a genealogia apresentada em Gênesis? Alternativa A, Tubal-Caim. Alternativa B, Maalalel. Alternativa C, Meujael. Alternativa D, Jabal. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa C, Meujael. Pergunta de número 7. Quem foi designado por Deus como fugitivo e vagabundo na terra após cometer um ato de violência? Alternativa A, Caim. Alternativa B, Jabal. Alternativa C, Enoque. Alternativa D, Lameque. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa A, Caim. Pergunta de número 8. O que Deus pôs em Caim, para que não o ferisse, quem quer que o encontrasse? Alternativa A, um ramo. Alternativa B, um sinal. Alternativa C, um cinto. Alternativa D, uma fita. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, um sinal. Pergunta de número 9. Quem Deus colocou ao oriente do jardim do Éden para guardar o caminho da árvore da vida? Alternativa A, querubins. Alternativa B, nefilins. Alternativa C, anciãos. Alternativa D, leões. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa A, querubins. Pergunta de número 10. Quantos anos Lameque tinha quando gerou Noé? Alternativa A, 152 anos. Alternativa B, 162 anos. Alternativa C, 182 anos. Alternativa D, 122 anos. Tempo na tela.
Acertou quem escolheu a alternativa C, 182 anos. Pergunta de número 11. Quem é descrito como um homem justo e perfeito em suas gerações e que andava com Deus? Alternativa A, Noé. Alternativa B, Jafé. Alternativa C, Abel. Alternativa D, Esaú. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa A, Noé. Pergunta de número 12. Por quanto tempo as águas prevaleceram sobre a terra durante o dilúvio? Alternativa A, 129 dias. Alternativa B, 150 dias. Alternativa C, 136 dias. Alternativa D, 147 dias. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, 150 dias. Pergunta de número 13. Qual é o nome do pai de Canaã conforme registrado em Gênesis? Alternativa A, Cã. Alternativa B, Sem. Alternativa C, Jafé. Alternativa D, Jefté. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa A, Cã. Pergunta de número 14. Qual descendente de Coxe foi o primeiro homem a ser poderoso na terra? Alternativa A, Enoque. Alternativa B, Nimrod. Alternativa C, Lameque. Alternativa D, Matusalém. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, Nimrod. Pergunta de número 15. Quem gerou um filho à sua semelhança conforme a sua imagem? Alternativa A, Noé. Alternativa B, Sete. Alternativa C, Adão. Alternativa D, Enos. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa C, Adão. Pergunta de número 16. Quantos anos Mahalalel viveu ao todo? Alternativa A, 995 anos. Alternativa B, 895 anos. Alternativa C, 795 anos. Alternativa D, 695 anos. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, 895 anos. Pergunta de número 17. Quais foram os nomes dos dois filhos de Éber? Alternativa A, Terá e Naor. Alternativa B, Elão e Assur. Alternativa C, Arfaxade e Salá. Alternativa D, Peleg e Joctã. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, Peleg e Joctã. Pergunta de número 18. Para onde Abraão foi devido à fome na terra onde vivia? Alternativa A, Síria. Alternativa B, Egito. Alternativa C, Canaã. Alternativa D, Filístia. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, Egito. Pergunta de número 19. O que Deus fez soprar sobre a terra iniciando o processo de diminuição das águas do dilúvio? Alternativa A, um vento. Alternativa B, uma nuvem. Alternativa C, um vendaval. Alternativa D, uma tempestade. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa A, um vento. Pergunta de número 20. Qual é o nome do primogênito de Canaã? Alternativa A, Et. Alternativa B, Selá. Alternativa C, Sidom. Alternativa D, Assur. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa C, Sidom. Pergunta de número 21. Quem encontrou graça aos olhos do Senhor de acordo com Gênesis capítulo 6? Alternativa A, Abraão. Alternativa B, Abel. Alternativa C, Sete.
alternativa D, Noé. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, Noé. Pergunta de número 22. Quais eram as fontes principais de riqueza de Abraão? Alternativa A, gado, prata e ouro. Alternativa B, ouro, prata e terras. Alternativa C, ouro, vinha e azeite. Alternativa D, ouro, prata e azeite. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa A, gado, prata e ouro. Pergunta de número 23. De quem Ló era sobrinho na genealogia bíblica? Alternativa A, Terá. Alternativa B, Arã. Alternativa C, Naor. Alternativa D, Abraão. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, Abraão. Pergunta de número 24. Quando a arca repousou sobre os montes de Arará, em que mês isso ocorreu? Alternativa A, sétimo mês. Alternativa B, décimo mês. Alternativa C, primeiro mês. Alternativa D, quinto mês. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa A, sétimo mês. Pergunta de número 25. Todos os dias de vida de Quenã foram quantos anos? Alternativa A, 410 anos. Alternativa B, 710 anos. Alternativa C, 910 anos. Alternativa D, 810 anos. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa C, 910 anos. Pergunta de número 26. Qual é o nome do lugar onde o Senhor confundiu a linguagem das pessoas e as dispersou sobre a face da terra? Alternativa A, Harã. Alternativa B, Babel. Alternativa C, Sinear. Alternativa D, Canaã. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, Babel. Pergunta de número 27. Após o dilúvio, o que Noé começou a cultivar e plantar? Alternativa A, maçãs. Alternativa B, milho. Alternativa C, trigo. Alternativa D, uvas. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, uvas. Pergunta de número 28. Que folhas Adão e Eva usaram para cobrir-se? Alternativa A, figueira. Alternativa B, oliveira. Alternativa C, palmeira. Alternativa D, bananeira. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa A, figueira. Pergunta de número 29. Quantos anos de idade tinha Noé quando o dilúvio veio sobre a terra? Alternativa A, 700 anos. Alternativa B, 600 anos. Alternativa C, 500 anos. Alternativa D, 400 anos. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, 600 anos. Pergunta de número 30. Qual era o nome da irmã de Abraão que ele tomou por esposa? Alternativa A, Agar. Alternativa B, Tamar. Alternativa C, Sara. Alternativa D, Bila. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa C, Sara. Estamos chegando ao fim do nosso quiz bíblico. Me conte nos comentários quantas perguntas você acertou. Espero que tenha gostado. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.